Olá, muito boa noite a todos e a todas que estão mais uma vez aqui reunidos para acompanhar mais uma noite de exposições online na nossa página do Facebook do Centro Espírita Divino Mestre. É um prazer recebê-los a todos, vocês que estão entrando aos poucos aqui na nossa página. Boa noite, Andréia, Osório, Magna, Mione, Lúcia, Helena, boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui nessa noite muito fria aqui, mas tenho certeza que o tema da palestra de hoje vai aquecer o coração de vocês. Assim esperamos. Boa noite, Silvia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, mais uma vez. Tenho alguns recados antes de começarmos a nossa atividade da noite. O primeiro deles é que o atendimento fraterno do Centro Espírita Divino Mestre continua sendo realizado, só que neste momento por meio virtual, na segurança das casas de cada um de nós. Como ele está sendo feito? Pelo telefone. Para solicitar um atendimento fraterno, basta que você entre em contato conosco, enviando o seu nome e o seu telefone para este e-mail que está aparecendo na tela. contato@cedivinomestre.org. Não precisa colocar nenhum motivo, nenhuma justificativa, basta apenas colocar o seu nome, o seu telefone, para que um de nossos atendentes fraternos gentilmente lhe retorne o contato. Um outro aviso, a nossa campanha do Projeto Bem Me Quer, um projeto assistencial do Centro Espírita Divino Mestre, continua. Campanha Acolha uma Família. Agora nós estamos focando na arrecadação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão e macarrão, para beneficiar famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. É muito simples se você quiser nos ajudar nesse projeto. Saiba como. Você pode entregar a sua doação e fazer a sua colaboração sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, no período da manhã, das 9 ao meio-dia, na obra social Célio Lemos. Ela fica ao lado do estádio Martins Pereira, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, ali no Jardim Zussara. Se você precisar de mais alguma informação, por favor, entre em contato com a coordenadora do projeto, a Iris, por meio do número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Dados os recados, e antes de convidar a nossa querida amiga Maria Cristina, que vai fazer a exposição da noite de hoje, eu gostaria de convidar todos vocês que estão neste momento, no conforto dos seus lares, para que nós possamos orar, fechando os nossos olhos, e mentalizando a doce figura do Mestre Jesus entre nós, pois onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará, como está no meio de nós neste momento, pedindo a ele a sua proteção, o seu amparo e a sua coragem para que elas sejam transmitidas para nós neste momento, nos fortalecendo para enfrentarmos todos os desafios que a vida nos coloca. Neste momento, nesta noite muito fria, que nós possamos agradecer a Deus pelo conforto dos nossos lares e que nós possamos, neste momento, canalizar também as nossas melhores vibrações positivas em benefício de todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que eles possam ser amparados pela espiritualidade neste momento. Pedimos também a espiritualidade do Centro Espírita Divino Mestre, que possa amparar, intuir e orientar a expositora da noite de hoje, para que ela possa trazer a sua mensagem, a mensagem do Espiritismo. Seja conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja. Cris, boa noite. Boa noite. Seja tudo bem, Lincoln? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo, maravilha. Eu sei que o tema vai ser muito importante para as pessoas que estão acompanhando aqui na nossa página. Oi, Rosilma, boa noite. Você que está chegando aí na página agora. Deixo contigo para falar da ação dos espíritos protetores. É com você, Obrigada. querido. Uma boa noite, boa exposição. Obrigada, até daqui a pouco. Até daqui a pouco.
Boa noite a todos, que nós possamos, mesmo que à distância, estarmos unidos pelos nossos corações, pelos nossos pensamentos, para refletir alguns minutos aí sobre esse tema, que para nós espíritas é um tema de extrema importância, porque ele se apoia em alguns dos pilares que a doutrina espírita abraça, né, sobre os quais a doutrina espírita está assentada. Nós espíritas acreditamos na ação dos espíritos protetores por algumas dessas bases da doutrina, né? A primeira delas, a imortalidade da alma. E se somos espíritos encarnados, sabemos que há espíritos desencarnados que nos abraçam, que estão ligados a nós, e através da ação deles, nós nos sentimos amparados o tempo todo por esses amigos invisíveis, né? E a outra premissa da doutrina também que justifica esse tema, né, que embasa esse tema, é a comunicabilidade entre os planos. Então, que se dá muitas vezes através da mediunidade, mas no caso da ação dos espíritos protetores sobre nós, o canal é o pensamento, né? A união existente entre cada um de nós e os nossos espíritos protetores. Então, vamos lá, vamos nos aprofundar e mergulhar nesse tema, né? Quando a gente pensa, né, na ação desses amigos invisíveis, eu tenho certeza que para muitos, e para mim isso é verdade também, a primeira imagem que nós tivemos na nossa vida da existência de um espírito protetor, da existência de um ser que nos protege, que nos ampara e nos guia, era um quadrinho na parede do quarto de dormir. Eu busquei essa imagem porque no meu quarto de criança existia um quadrinho com uma moldurinha dourada, exatamente com essa imagem, que foi ali colocada carinhosamente pela minha mãe, para que eu e o meu irmão nos lembrássemos que nunca estaríamos desamparados, pois que sempre teríamos o nosso anjo de guarda a nos proteger. E existem figuras também semelhantes a essa que eu tenho certeza absoluta que fez parte da parede do quarto de dormir de muitos de nós, de muitos que estão aqui ligados conosco nesse momento de reflexão. E esse quadrinho na parede, né, com essa imagem do anjo de guarda, ele traz ali uma imagem bastante enraizada nos conceitos católicos do anjo guardião, né? O anjo, aquele ser resplandecente, com luz, ali faltou a auréola só, né? Mas com as asas, e um ser angelical. E a gente sabe, né, nós espíritas, nós temos uma visão já um pouquinho, ou talvez bastante diferenciada disso, e para nós, esse espírito protetor é um espírito amigo, né? É um espírito amigo, é um espírito que está ligado a nós de uma maneira bem menos, assim, resplandecente, sem asa, né? A gente já se desapegou dessa imagem da asa, mas é um espírito amigo que muitos de nós chamamos de anjo da guarda, um espírito protetor, um amigo espiritual, né? Damos o nome que a nossa consciência nos permite denominar esse amigo espiritual. Mas essa imagem que está aí na tela, ela se aproxima muito mais do conceito que nós espíritas fazemos desse amigo espiritual. É alguém que está ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos protegendo, cumprindo o seu papel de amigo e de protetor, né? Então, essa imagem hoje, ela acaba dizendo muito mais a respeito do nosso conceito, né, do espírito amigo. O fato é que, independente do nome que nós dermos a este amigo, né, todos nós temos um bom espírito, que é ligado a nós desde o nascimento e que nos tomou sob a sua proteção.
Muitas das vezes, esse bom espírito que assumiu esse compromisso de estar conosco ao longo da nossa existência terrena, já está ligado a nós há muito mais tempo, muitas vezes por muitas vidas sucessivas, e é muito provável que ele próprio, esse bom espírito, o nosso protetor espiritual, ele tenha nos auxiliado na elaboração do nosso planejamento reencarnatório para essa presente vida. Esse amigo, né, esse protetor espiritual, ele cumpre junto a nós a missão de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida que nós escolhemos. Então, vejam, é alguém que vai estar conosco, nos conduzindo no caminho do bem. Mas nós, apesar de termos esse bom amigo junto a nós, as leis de Deus nos garantem que nós agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, é um parceiro, é alguém que vai nos guiar, vai iluminar o caminho, vai, muitas vezes, nos aconselhar para que a gente não resvale nesse caminho, né, nas provas da vida, mas ficam preservadas aí as leis de Deus, principalmente a questão do livre-arbítrio. É um ser que se sente feliz quando nós correspondemos a essa solicitude, a essa dedicação que ele nos concede, mas que também sofre quando nos vê sucumbir, quando percebe que nós estamos falhando nos nossos compromissos e nos nossos planos para a vida atual. O nome desse ser, desse espírito, pouco importa, mas nós geralmente invocamos esse ser como sendo nosso anjo guardião. Essas afirmações, elas estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 11. O capítulo 28 é aquele da coletânea de preces espíritas, e está bem na introdução da prece ao anjo guardião e espíritos protetores. Eu recomendo a leitura desse item e principalmente a leitura das preces que estão ali sugeridas como formas de nós alimentarmos a relação com esse ser que se dedica a nós de maneira tão amorosa, tão carinhosa. Buscando o conceito de anjo da guarda, nós encontramos lá na questão 489 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Então, uma ligação particular de um espírito, né, com um único indivíduo com a finalidade de protegê-lo. E a resposta: o irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Então, um espírito bom, né, dedicado ao bem, se liga, sim, a um indivíduo com o objetivo de protegê-lo. A questão seguinte, a 490, pergunta: e o que se deve entender por anjo guardião ou anjo da guarda? Lembrando que à época da codificação, boa parte da sociedade era ainda ligada aos conceitos da Igreja Católica, que defendia e ainda defende a imagem do anjo da guarda. Então, é natural que a pergunta feita por Kardec faça referência ao anjo guardião, né, ao anjo da guarda. E a resposta, né, o que se deve entender por anjo guardião? É o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, vejam, aí a gente tem uma informação bastante importante, que o nosso anjo guardião, entendido como anjo guardião ou anjo da guarda, é o espírito protetor, que está vinculado a nós desde o nosso nascimento e que necessariamente é superior a nós, pertence a uma ordem mais elevada. É natural que o protetor seja mais evoluído que o protegido, né? Então, esse é um princípio da coisa.
Continuando nesse conceito de espíritos protetores, normalmente esses espíritos possuem uma relação de carinho conosco. É um espírito que está ligado a nós, que existe uma relação afetuosa, uma relação de amor, e sempre nos envia boas energias. Gente, tem um gato aqui tentando empurrar, menina, sai daí, tentando empurrar o meu computador. Enviando sempre boas energias, pois que estão num grau superior de equilíbrio, e graças a isso conseguem atuar como protetores e orientadores dentro das leis de Deus, né? Então, são espíritos que, estando num grau superior de equilíbrio, têm condição de proteger, de orientar e seguir as leis de Deus. Esse aqui é o meu anjinho da guarda de 4 patas. Desculpa, gente, transmissão ao vivo é assim mesmo, né? Os espíritos protetores, eles nos ajudam com os seus conselhos e, frequentemente, com a sua intervenção nos acontecimentos da nossa vida. Não faça isso. Né? Eles normalmente vão nos aconselhar, porque lembram-se que eu falei há pouco que os espíritos protetores conhecem o nosso planejamento reencarnatório, né? Eles conhecem o nosso planejamento, eles têm condição de nos aconselhar e, frequentemente, têm condições de intervir nos acontecimentos da nossa vida, não impedindo que as provas aconteçam, mas intercedendo em nosso favor. Intercedendo em nosso favor, né, para que o planejamento não saia. Não saia. Gente, desculpa rir, mas eu estou sofrendo um ataque aqui de um gato. Eles nos ajudam com os seus conselhos e, frequentemente, com a sua intervenção, né? Nos acontecimentos da nossa vida. Me desconcentrei um pouco, gente, perdão. Continuando no conceito de espíritos protetores, lá na questão 491, Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? E aí, essa resposta ela é bastante rica, porque nós encontramos ali, como missão do espírito protetor, a missão de um pai em relação aos filhos. A missão de guiar o seu protegido pelo caminho do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Então, vejam, guiar no caminho do bem, auxiliar com conselhos, consolar e encorajar. É uma missão de amor, acima de tudo, para com os protegidos. Então, se nós pensarmos que a missão do espírito protetor é guiar, auxiliar, aconselhar, consolar e encorajar, é necessário que, para que as leis naturais sejam preservadas, que a ação dos espíritos seja leve, seja suave, seja imperceptível, para que nós tenhamos o mérito das nossas ações. Por mais que os espíritos protetores nos inspirem, nos aconselhem, para nós, essa atuação deve ser leve. E a analogia que eu gosto de fazer é que essa leveza deve ser leve como uma pluma, para que nós, mesmo sentindo que não estamos sozinhos, sentindo que há uma retaguarda espiritual, sobretudo nos momentos decisivos da nossa vida, que essa atuação seja suave, para que a gente sempre tenha preservado o nosso livre-arbítrio, principalmente nos momentos decisivos, né? Então, essa atuação suave, ela é necessária, né? Ela é necessária. Na questão 492, continuando na exploração desse conceito de espíritos protetores, Kardec pergunta: a partir de qual momento o espírito protetor se liga ao seu protegido?
né? A partir de qual momento essa ligação se estabelece? E a resposta, desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espiritual, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas do espírito. Então, vejam, a ligação ela se concretiza desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o espírito protetor ele já está conosco há muitas vidas, nos orientando, tendo assumido conosco o compromisso do nosso melhoramento espiritual, onde nós devemos fazer a nossa parte, as nossas escolhas, lutar as nossas lutas, mas tendo a retaguarda desse espírito que nos ama profundamente e se dedica a nós. Na 493, Kardec ainda vai além, né? Se já estão ligados conosco desde o nascimento até a morte, pergunta-se, é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Esse espírito protetor, ele se voluntariou ou ele foi obrigado a esse compromisso? E a resposta, o espírito ficou obrigado a vos assistir uma vez que ele aceitou esse encargo. Então, se assumiu o compromisso, é obrigatório, né? Ele assumiu, assinou com a gente, digamos assim, um contrato, né, para nos proteger e assumir o papel de espírito protetor, e uma vez feito isso, passa a ser obrigatório. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Então, o próprio espírito, quando ele chega na condição de poder atuar como espírito protetor, ainda assim para eles é preservado o direito de escolher a quem eles vão proteger, né? Para que seja um laço criado na base da simpatia. E essa pergunta tem um complemento. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos, ou seja, é exclusividade ou essa ação protetora ela pode se estender a outros seres? E a resposta, não. Né? Não é, ele não renuncia, mas protege esses outros indivíduos menos exclusivamente, posto que a exclusividade, né, de proteção, dado o compromisso assumido, é em relação ao protegido. Né? Existe ainda, nessa temática, a figura dos espíritos simpáticos, né, que são simpáticos a nós, e que necessariamente não são os nossos espíritos protetores, embora muitas vezes acabem desempenhando esse papel. Então, lá na questão 513, Kardec pergunta, os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de uma missão? E simpatizam conosco, é missão deles, né? Atuar junto a nós? E a resposta? Algumas vezes desempenham missão temporária, mais frequentemente, porém, trata-se apenas de atração pela similaridade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. E aqui a gente começa a aprofundar a nossa reflexão num outro sentido, né? Os espíritos simpáticos estão ligados por laços de simpatia, né? Por atração pela similaridade de pensamentos e sentimentos. Só que essa ligação da atração pela similaridade de pensamentos e sentimentos, ou simpatia, ela pode ser para o bem ou para o mal. O complemento dessa questão, né, parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? E a resposta, sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Se essa ligação é para o bem ou para o mal, aí a gente tem que começar a pensar na questão da responsabilidade, né? Espíritos simpáticos, portanto, são os espíritos que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares
e ainda por certa semelhança de gostos e de sentimentos. Então, o que une é a semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem como para o mal. Se é tanto para o bem como para o mal, esse mau gênio, né, que o Livro dos Espíritos se refere, ele pode ser um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, pelos laços da simpatia, pelo mal, né? Atua, porém, por impulso próprio e não no desempenho de uma missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do ser encarnado, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. Então, quando a gente pensa nessa ação dos espíritos imperfeitos ou perversos, para que ela ocorra, é necessário também que nós ofereçamos sintonia, né? Vocês se lembram dessa alegoria, né? Aquela velha alegoria do anjo bom e do anjo mau? Aparece muito em desenho animado, né? Onde a tentação para o bem e para o mal ficam meio que duelando na consciência do ser, né? Então, aquela velha alegoria do anjo bom e do anjo mau ilustra bem essa questão, né, do como nós atraímos espíritos simpáticos para as nossas relações com o mundo espiritual. Portanto, o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, ele vai sempre depender da ação da mente, da ação do pensamento, porque a base de todo esse serviço de intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, ela repousa na mente, está ligada, né, através do pensamento. Para que um espírito, seja ele bom ou mau, influencie alguém e assim interfira nos acontecimentos da vida, é preciso que haja sintonia entre ele e a pessoa visada. Então, vejam, todos nós temos as nossas imperfeições, temos os nossos débitos passados e certamente temos os nossos inimigos espirituais. A forma como eu sintonizo os meus pensamentos pode ser uma tomada que permite a essa sintonia para o mal passar a atuar sobre a minha própria vida, né? Assim como se a minha sintonia é positiva, eu fico mais sujeita ao socorro que me chega, né, através dos amigos espirituais. Semana passada eu estava vendo na TV, revendo, né, o filme do Divaldo, e existe aquela cena em que aquele Frei, né, que é um obsessor tenaz, né, do Divaldo, ele está ali já desesperado, porque ele quer, de toda forma, alcançar o seu intento. E Divaldo, andando pela noite, ali em Salvador, ele se vê tão desesperado pela ação daquele amigo, aquele inimigo, né? Que por alguns minutos ele meio que dá uma vacilada e ele tenta se matar, porque aquele ser, aquele irmão, estava tentando induzi-lo ao suicídio. E nesse momento em que o Divaldo baixa a sintonia dele ali no filme, né, na imagem que é retratada no filme, ele sobe até a mureta e ele, por um segundo, ele quase cai. E nesse momento ele ouve vozes de várias pessoas que supostamente estavam ali, estavam mesmo, mas na condição de espíritos, né? E nessa hora vem a irmã do Divaldo, que tinha se suicidado, e vai e fala para ele, resista, né? E assim que o Divaldo retoma a sintonia positiva dele, vem Joana de Ângeles amorosamente, e naquela cena do filme, ela reforça para o Divaldo a importância da sintonia positiva como um dos únicos meios de nos poupar
poupar o assédio das sombras, de nos poupar o assédio dos nossos inimigos espirituais, né? Então, vejam, essa ação da mente, essa sintonia através dos pensamentos, ela é fundamental. É um dos desafios que nós temos na nossa vida, é cuidar justamente da questão da sintonia. Então, nós podemos dizer que nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que nós escolhemos com o nosso pensamento, né? E quando a gente pensa na questão da sintonia, né, que para que ocorra a influência é necessário haver sintonia, eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é a questão das frequências, né, das ondas do rádio, por exemplo, a frequência do celular, né, o sinal eletromagnético, mas o rádio ele é muito ilustrativo para a gente entender essa questão da sintonia, porque tem o dial, né, ali a escolha das estações. Então, se eu quero ouvir uma determinada estação, eu sintonizo naquela frequência, naqueles megahertz ou kilohertz, né, que são unidades de frequência, para que eu escute exatamente aquilo que eu pretendo escutar. Então, pensando nessa questão, de acordo com as leis universais, né, semelhante atrai semelhante. Se a minha sintonia for positiva, eu vou atrair aqueles que estão ligados a mim para o bem, positivamente. Se a minha sintonia for ruim, for negativa, eu também vou atrair seres semelhantes a essa minha vibração. E aí fica uma reflexão para a gente, né? Nesses tempos que nós estamos vivendo, que já estamos aí há 5 meses enfrentando essa questão da quarentena, estamos, na verdade, todos bastante exaustos dessa condição que se prolonga, das incertezas, do medo de quando saímos à rua, estarmos lidando com algo que nós não vemos, né? Porque o inimigo é invisível e é microscópico, né? Isso tudo está nos afetando de alguma forma. E manter o nosso equilíbrio, manter a positividade, tem sido um desafio bastante grande para toda e qualquer pessoa que vive essa realidade, né? E aí fica a pergunta: quais esforços eu estou fazendo para melhorar a minha sintonia? Para conseguir manter a minha sintonia bastante elevada, né? Como que é a minha sintonia de todos os dias? Será que todos os dias eu consigo manter a positividade? Será que todos os dias eu consigo, naquele momento assim que eu dou aquela balançada, porque todos nós damos, né? Será que nesse momento eu estou lembrando de elevar o meu pensamento e fazer uma prece, nem que seja aquela fast prece, né? Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me socorra. Meu anjo guardião, meu espírito protetor, dai-me força, dai-me sabedoria, dai-me discernimento. Como é que eu estou mantendo a minha sintonia? Como está a qualidade dos meus pensamentos? Será que eu estou me deixando envolver pela onda de negatividade que os noticiários trazem diariamente para a nossa casa através da televisão? Será que eu fico garimpando notícia ruim para ver, nossa, agora, como é que será que vai estar essa questão da pandemia e tudo mais? Ou será que eu estou conseguindo ainda, apesar de todas as dificuldades, manter os meus pensamentos positivos, selecionar aquilo que eu vejo na TV, fazer uma boa eleição dos amigos espirituais que vão estar me apoiando ou me desviando do propósito da minha vida? Essa situação que estamos vivendo e que já se prolonga tem sido, de fato, um desafio extremo para a nossa manutenção da paz interior. Eu acho que todos que estão me ouvindo nesse momento compartilham desse pensamento, né? Mas venceremos com toda certeza, porque estamos sendo auxiliados o tempo todo
Nosso protetor espiritual não desiste de nós. Lembrem-se que ele tem um compromisso assumido conosco desde o dia do nosso nascimento e muito provavelmente assumido há vários nascimentos atrás, né? Mas como eu sei que eu estou sendo auxiliado? Na questão 523, nós encontramos a seguinte pergunta: como os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Aquela coisa, nossa, será que isso é pressentimento? Será que isso é intuição? Será que é o meu instinto falando mais alto, né? E que às vezes a gente tem aquela ideia que brota de repente, ou que às vezes a gente acorda com ela, né? E a gente fica pensando, nossa, será que isso é uma intuição? Será que eu estou sendo auxiliado? E a resposta, né? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, para que te envie um dos seus mensageiros, um de nós. Então, quando nós nos sentirmos vacilantes, na incerteza em que nos encontramos em vários momentos da vida, peçamos ajuda ao nosso bom espírito, ao nosso protetor espiritual. Daí a importância de reafirmarmos diariamente a nossa gratidão ao nosso espírito protetor, ou anjo da guarda, ou amigo espiritual, não importa o nome que nós queiramos dar a esse ser, né? E lá e já que é importante a gente manter essa relação, alimentar continuadamente essa nossa relação com os nossos espíritos protetores, com o nosso anjo guardião, lá no capítulo 28, né, que fala da coletânea de preces espíritas, nós temos dos itens 11 a 14, os itens que tratam dessa relação com os anjos guardiões e os espíritos protetores. Eu, particularmente, gosto muito do conteúdo da prece que está no item 13, que diz assim: meu Deus, está sobrando um S ali, meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam me ajudar. E quando me acharem dificuldades e me amparar nas minhas vacilações, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e a prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto deles a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, dá-me a fé que salva e o amor que consola. Essa prece, ela sintetiza a nossa confiança nessa relação com os espíritos protetores, pois que nela a gente pede a ajuda deles, o concurso deles, né? A assistência deles para os nossos momentos de dificuldade, nas nossas vacilações, que são situações absolutamente normais. Estamos aqui numa encarnação de expiação e de provas, num planeta de expiação e de provas ainda, né? E que é natural que diante dessas dificuldades, desses momentos de prova e de expiação, nós vacilemos, nós nos sintamos inseguros, tenhamos a necessidade do amparo, né? E através dessa prece, com esse conteúdo, que não precisa necessariamente repetirmos textualmente essas palavras, mas é importante a gente perceber o conteúdo, né? Onde ali a gente pede, Senhor, que o meu espírito protetor me inspire a fé, porque a gente sabe que sem fé a gente não é nada, né? Principalmente diante dos momentos de dificuldade, né? Me inspirem a fé, a esperança e a caridade. Lembrando que quando a gente fala em esperança, esperança vem do ato de esperançar, né? A gente crê e a gente age,
né? Não é aquela espera passiva em que, uma hora tudo se resolve, né, com a graça de Deus. Não, a esperança, ela implica na nossa atuação, fazendo as nossas melhores escolhas, né, procurando a nossa melhor sintonia. Que esses espíritos protetores sejam para mim um apoio e uma esperança da prova da vossa misericórdia. Fazer, enfim, que eu encontre junto deles a força que me faltar nas provas da vida. Então, lembrando daquela questão que eu já citei anteriormente, né? Qual é a finalidade, a missão do espírito protetor? Guiar, amparar, consolar, inspirar, fortalecer, né? Encorajar. Então, que todas essas ações, elas se concretizem nessa nossa relação com os espíritos protetores, né? E que, acima de tudo, nós tenhamos a fé que nos salva e o amor que consola. Então, é importante, meus amigos, já caminhando para uma conclusão, que nós, espíritas, que nos entendemos espíritas, que acreditamos que essa relação com a espiritualidade é uma verdade incontestável em nossas vidas, que nós nunca duvidemos que Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede o auxílio de um espírito protetor, de um bom amigo que está conosco, comprometido com o nosso êxito nessa jornada reencarnatória, que é aquele ser que vai estar ali, que nem mãe na arquibancada quando o filho está competindo, né? Torcendo pela nossa vitória, né? Junto a nós, é aquele ser que quando nós choramos, ele vai enxugar as nossas lágrimas, quando nós vacilamos, ele vai nos encorajar, quando a nossa fé vacilar, ele vai nos impulsionar com coragem, com um reforço na nossa fé, pois que é um ser que, acima de tudo, nos ama, que tem a sua ação suave como uma pluma, que está ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos fortalecendo, e que para que tudo isso se cumpra, é necessário que nós, conscientemente, alimentemos essa nossa relação com o nosso espírito protetor, que sejamos gratos, que nunca duvidemos dessa retaguarda amorosa que Deus nos concede através da intercessão dos espíritos protetores, né? E com isso fica aqui o meu desejo de muita paz a todos e que cada um de nós, no seu dia a dia, vá reforçando essa relação com o amigo espiritual, com o nosso protetor espiritual. Muita paz a todos. Lincoln? Eu acho que podemos fazer a prece, né? Querido Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente esse encontro da noite de hoje. Que durante o nosso sono físico, nós possamos repousar das lutas diárias, possamos ter um encontro amoroso e fraterno com o nosso protetor espiritual, colhendo ali o nosso amparo, encontrando ali o nosso amparo, colhendo ali os conselhos que necessitamos para a nossa jornada terrena, e que ao acordarmos pela manhã, nós possamos conservar a alegria desses encontros. Que a paz de Jesus envolva cada um dos irmãos que estiveram conosco nessa reflexão da noite de hoje, e que nós possamos nos manter firmes diante de todos esses momentos de prova. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. Tudo bem?
Bom, sigo aqui esperando o retorno do Lincoln para encerrar a nossa transmissão da noite de hoje. Bom, o Lincoln está me avisando aqui que caiu a conexão dele, que ele está tentando entrar. Eu espero que a nossa conversa dessa noite tenha sido boa para todos, assim como foi para mim. Peço desculpas aí pela interferência da minha gatinha, que me atacou durante a transmissão. Muita paz a todos. Transmissão ao vivo, às vezes tem dessas coisas. Olá, Cris. Olá, Cris. Oi, Lincoln. Agora sim funcionou. Peço desculpas a todos aí. Obrigado por você ter se mantido firme e forte na tua apresentação. Deu algum problema técnico aqui, eu tive que reiniciar todo o computador e só me restou confiar nas suas palavras e pedir a ajuda dos espíritos protetores neste momento para colaborar comigo, para que eu pudesse voltar aqui, agradecer a você pela sua exposição e agradecer a todo mundo que participou com a gente nessa noite de exposições. Obrigada, meu amigo, obrigado a todos. Tá, e peço desculpas pelo ataque da gata aqui, que pulou em cima de mim no meio da palestra. Mas ela estava incomodada de eu estar falando sozinha aqui e não estar falando com ela, né? Maravilha, então nós estamos online ainda. Bom, as pessoas aos poucos estão saindo aqui da live, mas eu deixo registrado aqui o agradecimento do Divino Mestre a você e a todo mundo que participou da live de hoje. E lembro a todos amanhã, lembro de convidá-los amanhã, que amanhã tem palestra também, às 9h30 da manhã, com o nosso queridíssimo amigo de Cachoeira Paulista, João Luiz do Nascimento Ramos, que vai falar do tema o ser consciente. Então, fica aí o convite para todo mundo que quiser começar um domingo com o pé direito, faça parte aqui da nossa reflexão aqui na página do Divino Mestre. Obrigado mais uma vez a todos. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Boa noite, tchau.